As portas de vidro da Vertex Solutions estouraram ao se abrir enquanto o caos explodia de dentro. 15 minutos. Isso é tudo que o CEO tinha. 15 minutos antes que as ações despencassem, antes que os investidores retirassem bilhões, antes que tudo colapsasse. Dentro da sala de reuniões executiva, 3 telas piscavam com códigos de erro vermelhos. Uma violação de dados, falha total do sistema. O tipo de catástrofe que mata empresas da noite para o dia. Você está prestes a ver o que acontece quando a pessoa que ninguém queria se torna a única pessoa que pode salvar a todos. 6 meses antes, Marcus Washington estava sentado em seu pequeno apartamento às 23 horas. Seu filho de 7 anos, Jalen, já dormindo no quarto ao lado. A tela do laptop brilhava na escuridão. Vertex Solutions. Engenheiro de infraestrutura sênior. 6 dígitos. A vaga estava ativa há 2 semanas e Marcus a havia lido 23 vezes. Cada vez, seu dedo pairava sobre o botão de se candidatar. Cada vez ele recuava. Ele havia construído sistemas de dados por 8 anos, se ensinando à noite enquanto trabalhava em turnos em um armazém. Sem diploma, sem credenciais. Apenas talento bruto e uma fome implacável. Mas a descrição do trabalho era clara. Requerido. Diploma em Ciências da Computação de uma instituição acreditada. Mais de 5 anos de experiência em empresas. Certificações de pós-graduação são preferidas. Marcus não tinha nenhum, mas ele tinha algo mais. Ele podia ver sistemas da maneira que outras pessoas viam pinturas. Ele podia seguir o código em sua mente como a água encontrando o caminho ladeira abaixo. Ele podia resolver problemas que faziam engenheiros brilhantes coçarem a cabeça por meses. Mesmo assim, ele decidiu se candidatar. A resposta chegou 2 dias depois. E-mail padrão. Profissional. Impessoal. Agradecemos seu interesse, mas suas qualificações não estão alinhadas com nossos requisitos. Marcus deletou e voltou para o armazém. R$ 16 por hora. Horas extras nos fins de semana. Sua mãe cuidando de Jalen enquanto Marcus destruía seu corpo levantando caixas para que seu filho pudesse ter um futuro que ele não teve. Jalen estava na 2ª série agora. Menino inteligente, curioso. Mas toda vez que Marcus o buscava no cuidado depois da escola, Jalen fazia a mesma pergunta. Papai, quando você não está cansado? Marcus não tinha resposta. 3 meses se passaram. Marcus quase havia esquecido sobre a Vertex Solutions quando seu telefone tocou às 2 da manhã. Número desconhecido. Ele quase não atendeu. É você, Marcus Washington? Uma voz de mulher. Clara. Direta. Sim, sou eu. Sou Victoria Chen, CEO da Vertex Solutions. Sei que é tarde. Peço desculpas. Estive revisando algo e preciso falar com você urgentemente. Você pode vir amanhã de manhã? Às 8? Marcos sentou-se na cama, com o coração batendo forte. Amanhã? Sim, claro. Ótimo. E Marcos, traga seu portfólio. O que você construiu. Quero ver tudo. Ela desligou. Marcos não dormiu. Passou 4 horas reunindo seu trabalho. Projetos que ele havia construído do zero. Sistemas que ele havia projetado enquanto outras pessoas dormiam. Ao amanhecer, eu tinha 200 slides de pura competição sem filtrar. Em seguida, despertou Jalen para ir à escola, deixou-o com a mãe e dirigiu-se à Vertex Solutions em um Honda de 12 anos com uma oração nos lábios. O edifício era de cromo e vidro. 42 andares de riqueza e poder. Marcos vestia sua melhor camisa, aquela que não tinha o colarinho desfiado. A que comprou há 3 anos para outra entrevista que não levou a lugar nenhum. Victoria Chen o estava esperando no saguão. Alta, asiática, energia de CEO que irradiava dela como calor. Ela apertou sua mão firmemente. Obrigado por vir com tão pouco aviso. Obrigado por ligar, disse Marcos. Subiram no elevador em silêncio. Victoria o estudou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Você se candidatou à nossa vaga de engenheiro sênior há 3 meses, disse ela. Sim,
Entendo que vocês não acharam que eu estava qualificado. Foi isso que nossa equipe de seleção me disse. Sem diploma, experiência formal limitada, nós te rejeitamos. Ela fez uma pausa. Então algo aconteceu que mudou minha opinião. As portas do elevador se abriram no andar executivo. Eles caminharam por corredores adornados com prêmios e reconhecimentos. Nossos sistemas caíram ontem, continuou Victoria. Uma queda menor, uma falha na rede. Toda a nossa equipe de engenheiros, pessoas com doutorados do MIT, Stanford, Berkeley, passou 8 horas tentando encontrar o problema. 8 horas. Eles não conseguiram resolver. Ela abriu uma porta para um escritório de vidro com vista para a cidade. Então eu fiz algo incomum. Revisei sua solicitação, li seu currículo novamente. Olhei sua apresentação de portfólio que você havia anexado, apesar de nunca termos solicitado um. Ela se sentou atrás de sua mesa. Você havia encontrado o problema exato naquele portfólio. Não como uma solução, mas como uma observação. Você havia analisado nossa arquitetura de sistema pública, e identificado uma vulnerabilidade que nenhum dos nossos engenheiros credenciados havia visto. Marcos sentiu que o quarto estava ligeiramente inclinado. Eu te chamei porque percebi que cometemos um erro. Não você. Nós. Os olhos de Victoria estavam firmes. A pergunta é: você quer este trabalho? Sim, disse Marcos imediatamente. Absolutamente. A posição é engenheiro de infraestrutura sênior. 145 mil anuais, mais benefícios. Você vai reportar diretamente a mim. Seu trabalho é manter nossos sistemas funcionando e seguros. Você acha que pode fazer isso? A garganta de Marcos estava seca. Eu não vou te decepcionar. Sei que você não vai. Victoria deslizou um contrato sobre a mesa. Bem-vindo à Vertex Solutions. O primeiro mês foi perfeito. Marcos chegava cedo, saía tarde, absorvia tudo sobre a infraestrutura da empresa como se fosse oxigênio. Identificou 3 vulnerabilidades críticas na arquitetura de segurança. Implementou correções. Construiu redundâncias. Seus colegas, engenheiros reais do MIT e Stanford, observavam com uma mistura de fascinação e algo mais. Algo como suspeita. O arquiteto principal era Devon Blackwell. Alto, seguro de si mesmo, negro como Marcos, o que de alguma forma o tornava pior. Devon tinha um MBA de Wharton, um doutorado em ciências da computação, publicações nas revistas mais importantes. Ele estava na Vertex há 4 anos, era o garoto prodígio. E observava Marcos com os olhos de um predador que observa um recém-chegado invadir seu território. No final da segunda semana, Devon apareceu na mesa de Marcos. Como vai a integração? O sorriso de Devon era caloroso, mas vazio. Muito bem. Todos têm sido de grande ajuda. Bem. Devon se apoiou na mesa. Sei que a Victoria tem te posicionado como uma espécie de gênio, o prodígio autodidata. É uma narrativa inspiradora. Ele fez uma pausa. Mas você deve saber que este trabalho requer mais do que apenas inteligência. Requer conhecimento institucional, uma compreensão profunda dos sistemas empresariais, o tipo de pensamento que vem de anos de formação formal. Marcos não disse nada. Não estou tentando ser duro, continuou Devon. Estou tentando ser honesto. Você é inteligente, isso está claro. Mas há uma diferença entre ser inteligente e estar qualificado. Você vai se chocar com muros aqui. Problemas que requerem o tipo de pensamento sistemático que só se aprende em cursos de pós-graduação. Tudo bem, disse Marcos em voz baixa. Eu te apoio, no entanto. Ambos entendemos o que é ser negro na tecnologia. A pressão é diferente para nós. Você está sob um microscópio. Devon deu um tapinha no ombro dele. Apenas esteja ciente disso. Ele se afastou, deixando Marcos sentado sob o peso dessas palavras. Para a 6ª semana, o padrão emergiu. Devon atribuiria problemas a Marcos. Marcos os resolveria. E então, Devon apresentaria as soluções à Victoria e à equipe executiva,
sempre com uma linguagem que as fazia soar como esforços colaborativos que haviam surgido da experiência de Devon, com Marcos oferecendo apoio. Marcos e eu estávamos analisando a arquitetura de balanceamento de carga, diria Devon. E tivemos uma ideia interessante. Quando a realidade era que Marcos havia esboçado a abordagem em uma única noite e Devon havia observado Marcos trabalhar, fez perguntas e depois reclamou crédito parcial. Marcos documentou isso. Em um caderno privado. Datas, horas, quais problemas ele havia resolvido, como Devon os havia apresentado. Ele disse a si mesmo que era apenas um seguro, que estava sendo paranoico, que isso era normal em tecnologia. No terceiro mês, ele já não tinha certeza. Então chegou a manhã em que tudo desmoronou. A notificação chegou às 6h47 am. O telefone de Marcos explodiu com alertas, falhas de sistema em cascata em cada aplicativo. Quando ele chegou ao escritório às 7 am, toda a empresa estava em modo de crise. Victoria estava no centro de comando com sua equipe sênior. 3 telas mostravam códigos de erro em vermelho. Devon estava lá, já trabalhando em diagnósticos. "O que aconteceu?" perguntou Victoria. "Ataque à infraestrutura", reportou Devon com a voz firme. "Alguém atacou nossos servidores de banco de dados. A exploração está enraizada na camada de autenticação central. Estamos diante de um comprometimento completo do sistema." "Cronograma?" A expressão de Victoria estava esculpida em granito. "Desconhecido. Podem ser minutos, podem ser horas antes que tudo caia. Precisamos isolar a brecha, identificar o vetor de ataque, implementar correções." "Quanto tempo?" "Pelo menos 12 horas se trabalharmos continuamente." A mandíbula de Victoria se tensionou. "Não temos 12 horas. Nossos investidores são notificados automaticamente de qualquer brecha crítica. A bolsa abre em 2 horas. Se isso se tornar público antes de termos uma solução, perderemos bilhões em capital de mercado. A SEC investigará. Seremos destruídos." Ela se virou para a equipe. "Preciso de um milagre. Quem tem ideias?" Silêncio. Marcos deu um passo à frente em silêncio. "Acho que sei o que é isso." Todos se viraram para olhá-lo. "Há 3 semanas apontei uma possível vulnerabilidade no framework de autenticação", continuou Marcos. "Na camada de geração de tokens. Mencionei isso para Devon. Sugeri que implementássemos uma verificação de criptografia adicional antes de aceitar conexões remotas." A expressão de Devon tornou-se cuidadosamente neutra. "Mostre-me", disse Victoria. Marcos apresentou sua análise. A vulnerabilidade era elegante em sua simplicidade. O tipo de falha de segurança que a maioria das pessoas ignoraria porque parecia intencional. Alguém havia apontado exatamente para o que Marcos havia alertado. Alguém que ouviu enquanto Marcos explicava o problema e depois não fez nada. "Devon", a voz de Victoria foi aguda. "Você recebeu essa análise?" "Recebi", respondeu Devon com cuidado. Marcos estava apontando vulnerabilidades teóricas. Em contexto, essa vulnerabilidade particular exigia condições específicas para ser explorada. Eu a avaliei com base em nosso modelo de ameaça atual e determinei que o risco era aceitável. "Aceitável", repetiu Victoria. "Atualmente estamos sendo explorados através dessa vulnerabilidade." "Não antecipei um ataque dessa sofisticação", disse Devon. "O panorama de ameaças muda constantemente. Não podemos implementar patches para cada possibilidade teórica." "Não", disse Victoria friamente. "Mas você pode ouvir quando um de seus engenheiros levanta uma preocupação legítima. Em vez disso, você a desconsiderou e se escondeu atrás de suas credenciais." Ela se virou para Marcos. "Você pode corrigir isso?" "Sim. Preciso de 30 minutos." "Você tem 20. Marcos se moveu em direção ao terminal, mãos firmes, mente absolutamente clara. A vulnerabilidade era como um quebra-cabeça que ele já havia resolvido. Ele sabia exatamente onde estava o problema, exatamente como solucioná-lo. Escreveu código com a precisão de alguém que havia estado resolvendo esse problema em sua cabeça durante semanas. 17 minutos depois,
Deu um passo para trás. Está feito. O patch isola os servidores infectados, bloqueia o vetor de ataque e implementa a verificação de criptografia que sugeri originalmente. Victoria observou as telas enquanto o patch era aplicado. Os códigos de erro vermelhos mudaram para âmbar, depois para amarelo, depois para verde. A cascata se estabilizou. O ataque foi contido. A sala exalou. Victoria olhou para Devon. Você está fora de projetos críticos com efeito imediato. Licença administrativa pendente de uma revisão completa da sua resposta às preocupações de segurança. A compostura cuidadosamente construída de Devon se quebrou. Victoria, você não pode... Posso. E estou fazendo isso. Ela se virou para Marcos. Você acabou de salvar esta empresa de uma perda de 8 dígitos. Você identificou o problema há semanas, documentou e teve que ver alguém em quem confiava descartá-lo porque não conseguia aceitar que você viu algo que ele ignorou. Eu deveria ter escalado, disse Marcos em voz baixa. Eu tinha a documentação. Eu deveria ter ido, em vez de esperar. Você está certo, disse Victoria. Você deveria ter feito isso, mas pelo menos você está admitindo agora. Isso é mais integridade do que posso dizer de algumas pessoas. Ela fez uma pausa. Marcos, estou te promovendo a vice-presidente de operações de segurança. Com efeito imediato. 210 mil bois anuais, mais opções de ações. Você vai reportar diretamente a mim. Marcos sentiu o chão se mover sob seus pés. Eu também quero que você lidere uma auditoria de segurança completa de tudo o que construímos. Encontre cada vulnerabilidade, cada risco, e me diga honestamente o que precisamos consertar. Você pode fazer isso? Sim, disse Marcos. Sim, eu posso. Ótimo. E Marcos? Victoria olhou diretamente para ele. A partir de agora, se você ver um problema, não espere permissão. Você me traz. Entendido? Entendido. As próximas 72 horas foram consumidas pela auditoria. Marcos trabalhou junto com toda a equipe técnica da Victoria, mapeando a infraestrutura, identificando 17 vulnerabilidades críticas e 32 moderadas. Tens razão, disse Victoria. Deverias ter feito isso, mas pelo menos estás admitindo agora. Isso é mais integridade do que posso dizer de algumas pessoas. Ela fez uma pausa. Marcos, estou te promovendo a vice-presidente de operações de segurança. Com efeito imediato, 210 mil rallies anuais, mais opções de ações. Você reportará diretamente a mim. Marcos sentiu o chão se mover sob seus pés. Também quero que lideres uma auditoria de segurança completa de tudo o que construímos. Encontre cada vulnerabilidade, cada risco, e me diga honestamente o que precisamos corrigir. Você pode fazer isso? Sim, disse Marcos. Sim, posso. Bem, e Marcos? Victoria olhou diretamente para ele. A partir de agora, se você ver um problema, não espere permissão. Traga-me. Entendido? Entendido. As próximas 72 horas foram consumidas pela auditoria. Marcos trabalhou junto com toda a equipe técnica de Victoria, mapeando a infraestrutura, identificando 17 vulnerabilidades críticas e 32 moderadas. Ele documentou tudo, fez recomendações, implementou correções. Na terceira noite, Victoria o chamou para seu escritório. Estive lendo sua auditoria, disse ela. É abrangente, é honesta, identifica problemas sem tentar ocultar questões sistêmicas. Isso é o que você pediu. Eu sei. E é exatamente o que precisamos. Victoria o estudou. Estive pensando sobre o que aconteceu com Devon, sobre como ele errou, mas também sobre como você ficou em silêncio quando tinha provas de um problema. Marcos assentiu lentamente. Eu tinha medo. Precisava deste trabalho. Não podia me dar ao luxo de ser o problemático. Entendo esse medo, disse Victoria. É real. Mas também é a razão pela qual os sistemas permanecem quebrados. As pessoas não falam porque têm medo do custo. E o custo desse silêncio se torna maior do que o custo de falar.
Ela se reclinou para trás. Você não vai cometer esse erro novamente. Você vai liderar a cultura de segurança desta empresa. Você vai criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para expressar suas preocupações, onde as credenciais não superem o bom pensamento, onde alguém como você não precise se esconder em um armazém por 8 anos antes de ter uma oportunidade. Isso é muita responsabilidade. Sim, é. Mas você já provou que pode lidar com isso. Victoria sorriu levemente. Agora vá dormir. Amanhã tornaremos públicos os detalhes da brecha e nosso plano de remediação. Quero que você lidere a apresentação técnica para os investidores. Marcos saiu de seu escritório atordoado. Ele se sentou em seu carro no estacionamento por 20 minutos, apenas respirando. Depois, dirigiu-se ao apartamento de sua mãe para buscar Jaylen. Seu filho o estava esperando na janela, pressionado contra o vidro. Quando Marcos entrou pela porta, Jaylen correu em sua direção. Mamãe disse que você pegou os meninos maus, anunciou Jaylen. Marcos o levantou e o segurou perto. Eu peguei, amigo. Detivemos os meninos maus. Você ainda está cansado? Marcos pensou nas últimas 72 horas. O cansaço, o medo, o momento em que ele deu um passo à frente naquele centro de comando e falou sua verdade. Não, ele disse. Não estou mais cansado. Compraram sorvete. Jaylen escolheu chocolate e baunilha. Marcos escolheu café, o que fez Jaylen fazer uma careta. Esse é um sabor sem graça, declarou Jaylen. Talvez, mas me mantenha acordado para que eu possa fazer coisas importantes. Coisas importantes como ser vice-presidente? Os olhos de Marcos se abriram de par em par. Como você soube disso? A vovó me disse. Ela disse que agora você é vice-presidente e está muito orgulhosa. Jaylen olhou para ele seriamente. Você está orgulhoso de si mesmo? Marcos sentiu sua garganta apertar. Sim, amigo. Estou orgulhoso de mim. Eles se sentaram em um banco vendo o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. A cabeça de Jaylen descansava contra seu ombro. Papai. Sim, querido. E isso significa que podemos nos mudar para um apartamento melhor? Sim, amigo. Sim, significa isso. 6 meses depois, a infraestrutura de segurança da Vertex Solutions era considerada o padrão ouro na indústria. Marcos havia formado uma equipe de 40 engenheiros. Ele havia implementado protocolos que outras empresas estavam copiando. Ele se tornara o tipo de líder que levantava as pessoas em vez de derrubá-las. O apartamento havia mudado. Agora tinha 3 quartos. Jaylen tinha seu próprio quarto com paredes que ele mesmo havia pintado. Havia um segundo carro no estacionamento. Coisas simples, coisas normais, coisas que significavam segurança, estabilidade e um futuro. Marcos havia aprendido algo essencial. O sistema não estava quebrado porque rejeitava pessoas sem credenciais. Estava quebrado porque fazia com que pessoas como Devon acreditassem que as credenciais os tornavam infalíveis. Estava quebrado porque as pessoas inteligentes ficavam em silêncio quando viam problemas, e soluções brilhantes morriam em cadernos porque alguém tinha medo demais de expressá-las em voz alta. A verdadeira vitória não era provar que Devon estava errado. 6 meses depois, a infraestrutura de segurança da Vertex Solutions era considerada o padrão ouro na indústria. Marcos havia formado uma equipe de 40 engenheiros. Ele havia implementado protocolos que outras empresas estavam copiando. Ele se tornara o tipo de líder que levantava as pessoas em vez de derrubá-las. O apartamento havia mudado. Agora tinha 3 quartos. Jaylen tinha seu próprio quarto com paredes que ele mesmo havia pintado. Havia um segundo carro no estacionamento. Coisas simples, coisas normais, coisas que significavam segurança, estabilidade e um futuro. Marcos havia aprendido algo essencial. O sistema não estava quebrado porque rejeitava pessoas sem credenciais. Estava quebrado porque fazia com que pessoas como Devon acreditassem que as credenciais as tornavam infalíveis. Estava quebrado porque pessoas inteligentes ficavam em silêncio ao ver problemas e soluções brilhantes morriam em cadernos porque alguém tinha medo demais de expressá-las em voz alta.
A verdadeira vitória não era provar que Devon estava errado. Estava demonstrando que a competição vem de muitas fontes, muitos caminhos, muitos pontos de partida, e que as pessoas mais perigosas em qualquer organização são aquelas que são orgulhosas demais para aprender com alguém que decidiram que está abaixo delas. Nem todos os dias eram fáceis. Alguns executivos ainda questionavam sua trajetória. Mas Marcos havia aprendido que demonstrar seu valor era uma prática diária, não uma conquista única. Ele havia aprendido que levantar a voz custava algo, mas permanecer em silêncio custava mais. Ouviu através de fofocas de escritório que Devon havia encontrado trabalho em outra empresa. Provavelmente ainda brilhante. Provavelmente ainda desdenhoso com qualquer um que não tivesse o pedigree adequado. Mas essa era a história que Devon tinha que viver. Marcos tinha sua própria história agora, e mal estava começando. Uma tarde, Marcos estava trabalhando tarde em seu escritório, quando Jaylen passou antes de sua mãe o pegar. O menino ficou na porta, observando seu pai trabalhar. "Papai, você está salvando o mundo de novo?" perguntou Jaylen. Marcos sorriu. "Não o mundo, apenas a nossa parte dele." "Isso é bastante bom", disse Jaylen seriamente. "Sim, amigo, é." E Marcos falava sério. Nesta torre de vidro, neste momento, com seu filho o vendo trabalhar em problemas para os quais ele nasceu para resolver, era mais do que bom. Era tudo. Apenas a nossa parte dele. "Isso é bastante bom", disse Jaylen seriamente. "Sim, amigo. É." E Marcos falava sério. Nesta torre de vidro, neste momento, com seu filho o vendo trabalhar em problemas para os quais ele nasceu para resolver, era mais do que bom. Era tudo.